Quero mais uma vez saudar os senhores jornalistas. Muito bom dia. Agradeço a vossa presença aqui porque aceitaste estar conosco nesta conferência de imprensa. Não estamos com bom ânimo, tendo em conta alguns pormenores que aconteceram. Sofri 2 atentados em menos de uma semana. Quero começar por abordar primeiro o que aconteceu sábado, depois de 2 debates que tive, primeiro das 6 às 8 na Rádio Mais e das 8 às 10 horas na Rádio Eclésia. Quando nós saímos da Rádio Eclésia, encontrei o meu carro, partiram a maneta, que é esta que eu estou a mostrar aqui aos senhores jornalistas, maneta do carro, esforçaram a porta do carro para terem o interior da viatura. Depois disso, não conseguiram ter o interior da minha viatura. Tivemos que entender o que na verdade se passava. Naquele instante encontramos um ferro ali no chão. Não sabemos porque não sabemos concretamente quais são as pessoas que estiveram na base do que aconteceu. Passamos o dia de sábado, domingo, segunda-feira. No entanto, terça-feira passamos bem o dia. Infelizmente, quando eram 0 horas do dia 9, eu me levantei para ver no meu telefone se havia uma chamada ou uma mensagem, como é de hábito. Antes de ir para a cama, ver o telefone e depois às meia-noite ou depois da meia-noite ver novamente, porque temos a responsabilidade de servir o povo. É provável que um familiar ou qualquer um, ou um militante ou uma pessoa tenha um problema e queira nos contactar a qualquer período do dia ou da noite. Eu vi no meu telefone e faltava carga. Peguei no telefone, levei para uma tomada, mesmo dentro de casa, na centralidade da Kaala. E eu vivo num apartamento no primeiro andar. Meti o telefone a carregar, fui novamente para a cama descansar. O espanto foi por volta das 4 horas. Quando despertamos, vimos que a janela do quarto das crianças esteve aberta, esforçaram a janela, entraram subindo mesmo pela parte de trás do prédio e tiveram o acesso do interior da casa. Tiraram apenas o meu telefone, mas um pequeno telefone, penso que também pensaram que era meu, mas é do meu filho, levaram. E depois nós demos conta que o que tinha acontecido era isso. Infelizmente, nós, depois de nos apercebermos deste acontecimento, tentamos ainda prosseguir naquela madrugada, eram 4 e pouco, mas não havia condições, que não sabíamos quais eram. Vimos à distância 2 homens que estiveram a meter-se em fuga. Eu penso que eram eles que tinham acesso à nossa residência. Mas nós queremos dizer que estamos expostos. Queremos falar da segurança, não só minha como entidade política, mas a segurança dos cidadãos. Eu, depois deste acontecimento, fui à esquadra da centralidade, fizemos a queixa,
Esperamos que a polícia tenha, de facto, essa responsabilidade de ver o que no fundo tinha acontecido. Mas tudo deduz-se que é mesmo uma chamada de atenção, é alerta que queiram nos fazer, porque o governo do MPLA, o governo de Angola, não aceita quem tenta fazer uma denúncia da má governação, não aceita, o governo do MPLA não permite que alguém fale da desgovernação deste país, dos roubos que estão a fazer, por isso que tentaram por 2 vezes, menos de uma semana, tirar-me a vida. Isto é mesmo um atentado contra a minha vida, porque se tiveram acesso ao interior da minha residência, levaram simplesmente o meu telefone e, consequentemente, é o que eu estou a dizer aqui, a maneta da minha viatura foi derrubada no sábado. Também nós vemos que a centralidade da Kaala se encontra completamente desprotegida quase. E vemos a centralidade do Losambo, também acontecem as mesmas coisas. Então, onde está a segurança dos cidadãos? Se fosse uma entidade ligada ao MPLA, os dirigentes do partido do MPLA, esse tem o asseguramento, porque não fazem denúncia nenhuma que tenha a ver com o caso que o governo faz. Aliás, ninguém queixa-se a si mesmo. É o que nós temos visto. Mas nós queremos dizer que o senhor presidente da República tem de devolver o meu telefone, porque eu sou uma entidade política, mereço segurança. E se o nosso país se encontra nestas condições, que até os estrangeiros fogem de entrar aqui em Angola, é por causa da segurança pública que o país não tem. E, sobretudo, as entidades políticas não têm aquela proteção, o asseguramento, que nós denunciamos tudo aquilo que os marimbondos fazem, nós tornamos público os roubos que eles têm feito. Temos, na verdade, feito denúncias que para eles não são salutares, não são boas, que incomodam, e sobretudo quando usurpam os bens da população e quando eles roubam os dinheiros dos cidadãos. Aqueles dinheiros que vêm para certos programas são roubados por dirigentes do MPLA. Aqui nós não podemos falar por trás, nem dar voltas. Este caso é mesmo uma perseguição política que está a acontecer. Não é normal, repito, menos de uma semana sofrer 2 atentados. Primeiro, da maneta da viatura que foi partida no sábado, depois do debate na Rádio Eclésia, que falávamos da paz, uma paz que hoje os cidadãos não refletem na vida dos cidadãos. E eu disse que a paz que nós temos é simplesmente um calar das armas e que as armas mesmas continuam a matar porque estão na mão dos miliantes, e essas armas que devíamos encontrar nos quartéis militares e da polícia estão na mão dos miliantes. E também eu disse que há muitos do MPLA que não foram desmobilizados. Os do MPLA não foram, os ex-Fápula, muitos deles não foram desmobilizados. Quem não foi desmobilizado levou a arma e o fardamento em sua casa. Entregou a quem? Então, é isto que nós falamos da paz e outras coisas que nós temos levantado. Eu penso que mexeu a barriga daqueles que acham que só estão a trabalhar para eles. Então, a preocupação neste momento, primeira, que eu quero dizer aqui, junto aos senhores jornalistas, é que o presidente João Lourenço deve orientar
para devolverem o meu telefone. É um iPhone 15 Pro Max que eu estava a usar, até por sinal é novo, e tem informações, conteúdos da vida política, tem matéria do partido. Nós hoje usamos o telefone como computador, porque há coisas que você grava, apanha, e é o telefone que usas. Mesmo os senhores jornalistas, nesse momento, são os telefones que estão aqui a usar para apanhar essas matérias, e é o mesmo que um político muitas vezes faz. E quando apanha, sobretudo, essas questões dos marimbondos, é o que nós usamos. Agora, quando orientam pessoas a tirar o telefone de um político, é sinal evidente que é um atentado. Quando orientam pessoas estranhas a tentarem romper uma viatura, na verdade, isto é um atentado muito grande contra a nossa vida. Então, repito, dizer que o país está inseguro. Devia-se rever a segurança, sobretudo, das entidades políticas e dos cidadãos em geral. O AMBO, a centralidade da CAALA e, se calhar, todas as próprias centralidades. Os bairros estão inseguros. Hoje, morre-se até na porta da nossa casa pelos miliantes. Mas fala-se de combater a criminalidade em toda parte. Mas, quando atingem o apogeu, entram nas nossas residências, até onde eu estou a dormir, é sinal evidente que passaram dos limites. Esses não são ladrões. Quero deixar claro aqui, não são gatunos. Os que entraram na minha casa e os que deixaram outras viaturas no quintal da Rádio Eclésia para irem tocar só na minha viatura, também não são ladrões. Porque os ladrões deviam começar, se calhar, não só pelo meu carro. Tinham outros carros no quintal. E a par disso, só foi pegar no meu telefone, na minha casa. Só queria o meu telefone. Então, não são ladrões. São pessoas, obviamente, que aqui devíamos dizer que vinham bem direcionadas. É um atentado, e este atentado, os causadores tendem a aparecer, senão o governo do MPLA, que não quer garantir a nossa segurança, devem devolver o meu telefone. Eu quero o meu telefone porque tem informações do partido, tem matéria que tem a ver com a província, com Angola no geral. Eu recebo muitas denúncias, eu uso o telefone para trabalho. E é quando é o telefone que pegam, porque sabiam que é a minha arma secreta que eu podia usar. Senhores jornalistas, penso que essa primeira parte em português é isto, e repito a dizer que são 2 atentados. Se existir uma pergunta, eu estou disponível mesmo para saber como, se calhar, se não esclareci bem, mas nós já fizemos uma participação, a mesma polícia, na centralidade da CAALA, ontem, por volta das 6 horas, e também entramos em contato com outras entidades que nos garantiram trabalhar, só que se o javali, alguém disse, é igual ao porco, eu penso que o porco não vai se queixar ao javali. Mas nós, como nos dizem que para não encontrarem a artimanha de que não respeitamos as entidades, fomos mesmo lá para informar, e eles, obviamente, que aí vão encontrar outros caminhos, se calhar, de não denunciarem os possíveis que entraram na nossa residência. Mas, torno aqui a dizer, entraram pela janela, no quarto das crianças, no primeiro andar, e é uma área movimentada onde estamos. Para além de ser uma área movimentada, eu volto a dizer, a própria centralidade da CAALA está insegura. Pessoas não identificadas passam a noite em qualquer parte.
até debaixo dos próprios prédios. E também já aconteceram casos de roubo de viatura dentro da centralidade da Cala. Também já aconteceram casos de vandalismo de viaturas. E isto, aqueles que é o trabalho deles, de assegurarem e ver também a proteção da própria centralidade, deviam velar. Os que ficam aí, os chamados mendigos ou pedintes, muitos deles não são mendigos, porque têm um físico para trabalhar, parecem bem, estão com uma, repito aqui, estão com uma boa aparência de alguém que está simplesmente bem e não é que são mendigos, como se diz. Senhor jornalista, estou à vossa disposição para qualquer pergunta. Gostaria de saber, são duas tentativas, atentados de assassinato ao secretário policial de Paraense. Gostaríamos de saber quando que aconteceu o primeiro, que hora, o segundo, quando e que hora? Nós dissemos aqui que no sábado, depois de terminarmos aquilo que tem sido a nossa rotina na Rádio MAS, que é a análise da semana, dos factos da semana, nos dirigimos à Rádio Eclésia, porque tivemos um debate com o tema para falar da paz e reconciliação nacional. Quando cheguei na Rádio Eclésia, entrei com a minha viatura, pois estava a andar sozinho, estacionei a viatura no quintal da Rádio Eclésia, quando eram pontualmente 8 e pouco. Entrei no estúdio, estivemos no debate com os colegas de outros partidos políticos e quando terminou o debate, saíram os colegas e eu também para ir ao encontro da minha viatura. Foi quando eu encontrei esta maneta que eu estou aqui a mostrar aos senhores jornalistas, partida da minha viatura. Eu só sei que entrei na rádio quando eram 8h05. E do sábado passado foi dia 5. Foi dia 5, sábado passado. E depois saímos do debate quando eram 10 horas. Ficamos ainda a fazer algumas entrevistas no quintal da Rádio Eclésia. E quando eram 10h20, fui para a minha viatura e encontrei este caso que eu estou aqui a denunciar. O segundo caso de atentado foi na minha própria residência, na centralidade da Cala, no primeiro andar. Estivemos a dormir. Às 0 horas, eu peguei o meu telefone. Entrei se havia uma mensagem, tanto mensagem normal, se fosse uma mensagem WhatsApp ou uma mensagem no Facebook. Gosto de acompanhar essas vias, ou até no Instagram, ou nas outras vias, para ver se existia uma mensagem importante. Alguém precisa, às vezes, a minha intervenção urgente, ou uma denúncia. Então, vi que não tinha nada. Peguei o telefone, meti a carregar. Na sala, o gatuno, suposto gatuno, que a polícia diz deve ser um ladrão, e que não acredito. E mesmo as pessoas que estão do outro lado, penso que não vão acreditar. Porque na sala tem o televisor. Está aí, televisor grande. Deixou. Na sala tem outros bens lá. O gatuno não mexeu, para não falar de cadeirões ou cadeira. Tinha outra tablet, não levou. Tinha um outro telefone, não levou. Pegou simplesmente o meu telefone, penso que é alguém que domina muito bem. Pegou simplesmente o meu telefone que estava a carregar e deixou o carregador. E um telefone pequeno, Samsung A2, levou. Simplesmente é isso. Então, voltou pela mesma janela e foi-se. Então, ali está a questão. Como é possível até acesso à cozinha? Podia ir lá. O gatuno gosta de botija. São coisas que as mulheres precisam muito rápido a botija. Daqui até ali, tem já uma senhora que precisa a botija.
Não precisa vender a 50 mil uma botija, hoje está 50 ou 50 e tá mil. A botija, um gatuno pode vender a 20 ou a 15 mil, porque precisa de dinheiro agora. Mas este gatuno, que só foi pegar o meu telefone, que tipo de gatuno é? Aí está a interrogação. Por isso eu disse, eu não quero avançar com outros pormenores. Porque podemos avançar com outros pormenores. Manifestações e outras coisas. Podemos avançar. Mas estou a pedir, como tem informações importantes, devolvam o meu telefone. Devolvam só o meu telefone. E outro pormenor. Senhor Presidente da República, o país está inseguro. Angola está insegura. Sobretudo as figuras políticas da oposição. É mais as figuras políticas da oposição. E as figuras religiosas que têm contestado a vossa má governação. Figuras como ativistas que têm contestado a vossa má governação. Então, estas pessoas que contestam a má governação, os ativistas, sociedade civil, políticos da oposição, os senhores não são teus inimigos. Nós não somos inimigos. Nós aqui no Ambo não somos inimigos do governador. Eu não sou inimigo de um administrador. Até porque eles roubam à vontade, né? Têm roubado à vontade. Nós o que temos feito é simplesmente de falar os roubos dele. Que não pode ser assim. As pessoas estão a viver mal. Os hospitais não têm medicamento. As pessoas estão a morrer à porta dos hospitais. E não, os jovens não têm emprego. Nós temos lutado para o bem-estar. Os ex-militares estão abandonados. As fábulas que lutaram para o MPLA estão abandonadas. Então, nós temos feito essas denúncias para ver se eles mudam. Aqui os vossos administradores estão a roubar os terrenos do povo, a dizer que a terra é propriedade originária do Estado. Usam esse mecanismo para roubar a terra das pessoas. São essas denúncias que nós temos feito. Não deve constituir inimizade. Eu não sou inimigo de ninguém. Aliás, eu não como coisas de ninguém. Eu nunca roubei. Eu repito, nunca eu roubei. E nunca comi nada de favor. Sou professor. Vivo simplesmente disso. Por que me perseguir? E qual é a garantia da polícia? Nós sabemos muito bem que alguns até que foram mortos, que a terra seja leve. Um grande professor, o Dr. Laurindo. Até aqui apresentaram uns que não é justificável. O grande professor Filipim Galando Vítor morreu. Até aqui ninguém justifica nada. Querem nos matar também. Qual é a garantia? A garantia é que a polícia diz que vai trabalhar. Como sempre diz que vai trabalhar. Será que eles vão trabalhar para dar de volta ao meu telefone? Ou vão me comprar, devem me comprar então outro telefone meu, porque eu preciso trabalhar com o meu telefone. Devem me dar. Porque ou me indemnizam, dão o meu telefone. Porque eu preciso do telefone para trabalhar com ele. Eu comprei o telefone juntando meus próprios salários. Não é salário do partido, porque o partido não paga. Os que roubam, sim. Os dirigentes do MPLA comem os dinheiros que vêm no governo, transformam isso como seu pagamento. Não, o dinheiro do governo é mesmo para o trabalho daquilo que são as ações do governo e da população. Mas eles usam esse dinheiro, nós não. Oposição não tem, não é isso. E nós não queremos isso. Meu colega, quando falou da garantia, escreva a dizer que olhando para a situação que aconteceu, estamos perante ainda um caso novo, não é? Novo, assim, um bocadinho, do ponto de vista muito recente. E, por ser recente também, há aqui uma questão que está em segredo de justiça. A ideia que quero, se calhar, é que ainda não tem esperança de que podem recuperar o seu telefone. Não tenho tanta esperança, por quê? Porque aconteceram para os políticos casos assim de perseguição, porque isso é uma chamada de atenção que eles estão a me fazer. Uma questão aqui. Como é que associa o debate e esses casos?
Associo. Associado? Sim, eu associo porque chamamos atenção a casos sensíveis para os dirigentes do MPLA. Mas várias vezes o secretário já tem estado a debater, aliás, dificilmente faz muito tempo sem debater. Sim. E aqui para dizer o seguinte, um dos poderes políticos em Angola a usar as redes sociais a seu favor e que muito anda nos municípios e que muitas das vezes contravém aqueles casos, tem sido sempre o secretário. Nunca aconteceu caso dessa natureza. Como é que, o que é que ele faz, o que é que de relevante faz, o que é que tem como para associar esta questão e chamar aqui a imprensa e divulgar uma situação como essa? Senhor jornalista, nós não é a primeira vez a sermos assim perseguidos para nos tirarem a vida. Este não é o primeiro caso, ou estes dois não são os primeiros. Nos anos de 2018, antes das eleições de 2017, nós já sofremos atentados contra a vida. E nós denunciamos, tornamos público. Só que eles tinham parado um pouquinho. Parece que não tinham as nossas pegadas. Não tiveram a perseguir taxativamente. Ou nós é que não tivemos a dar conta da perseguição que estão a nos fazer. Mas eu associar aquilo que são as denúncias, os debates que nós temos feito, porque há muitos que falam daquele lado, a nos darem já o puxão de orelha. Cuidado do que estão a falar, porque eles não gostam. Então nós estamos a associar isto por causa do que nós vemos. Há tempo nós fizemos algumas denúncias muito fortes, que é em cima disso que eles estão a andar. E nós estamos a ver já o corredor que eles estão a seguir. É mesmo este para depois nós não continuarmos, não perseguirmos. Que esse também é um travão de mão que eles querem nos meter. Senhor secretário, quando fala assim, coloca em causa aqui a liberdade, o princípio da liberdade de expressão. Não há liberdade de expressão no âmbito? No âmbito não há liberdade de expressão em muitos casos do que aconteceu. Sim, porque se nós estamos a ser perseguidos por termos denunciado aquilo que são questões sensíveis dessa natureza, onde está a liberdade de expressão? E em Angola mesmo há liberdade de expressão. De forma camuflada, de forma a ludibriar, de forma a tapar o sol com a peneira. Fala-se de liberdade de expressão e fala-se de democracia, enquanto nós não vivemos isso. Nós vivemos de uma autocracia e nós não temos uma liberdade de expressão total. Fala-se em alguns porque em Angola os que denunciam a verdade. Vejam que há tempo vimos o nosso irmão Paquice. Só o facto de ter falado de um fato que estava a acontecer aqui, de um teatro de julgamento, foi afastado de uma televisão como a Zimbo. E outros casos que nós estamos a encontrar. Aqui no Ambo mesmo, há casos que têm acontecido, que não passam. Mesmo isto que nós estamos aqui a denunciar, que não é culpa dos jornalistas, porque os jornalistas buscam matéria e levam para a redação. Aqui há o chamado não sei que lá de redação, que tiram aquilo que favorece o Partido Estado, aquilo que eles acham que isso pode detonar o Partido Estado. E não passa. Obviamente, onde está a liberdade de expressão? Senhor secretário, quando coloca em causa a liberdade de expressão, se eu tiver que dizer que o secretário é o que mais comunica-se com as comunidades, é o que mais leva assunto das comunidades, hoje até quem diga que é o advogado das comunidades, como é que não há liberdade de expressão? Senhor jornalista, nós temos feito e usando muitas vezes as redes sociais. Nós temos feito usando muitas vezes as redes sociais. E que a vontade daquele que está a governar, às vezes, nunca fugiu à regra. É de fechar, de facto, as plataformas que publicam. O governo do MPLA tem uma vontade fora de ser de fechar até as plataformas, de fechar mesmo o próprio Facebook, WhatsApp e outras redes. É isso que nós vemos no governo do MPLA. Eles não querem deixar que as pessoas busquem no fundo aquilo que vivem. Querem que continuemos sempre a mostrar aquilo que eles mais lhes agrada. É isso que eles precisam. Agora, resumidamente, o que é que mais preocupa a direção do PRS a nível da produção? Eu já falei, né, que o que nos preocupa nesse momento, se estamos a falar da segurança,
Primeiro é a nossa segurança como político. Os que merecem um asseguramento não são só os dirigentes do MPLA. Não são os dirigentes só do MPLA. Nós precisamos do asseguramento. Os políticos da oposição precisam de asseguramento. E outra questão, os cidadãos, de forma geral, precisam de asseguramento. Mas como é possível? As pessoas hoje morrem quase com a porta da sua casa. Hoje as pessoas não podem andar na rua. Eu não andei na rua com meu telefone na mão para ser chumbado ou usar aquilo que eles têm dito esticão. Vinham buscar em minha casa, dentro da minha casa. E na minha sala é onde tiraram. Na minha sala. Então é mais grave isso. Se eu andasse com o telefone na mão e na rua, chega alguém, chumba, aí não teríamos muita presunção de que são alguns que foram orientados. Nós estamos a dizer, houve orientação, porque foram até dentro da minha casa e entraram pela janela. O mais grave é no primeiro andar. Senhor Secretário, olhando aqui para a arena política da província, o PRS é o partido que está enraizado a nível da província do Huambo, quase em todos os municípios, aldeias e comunas. Estamos aqui perante a nova sede da administração, a nova divisão administrativa do Estado, e o Huambo ganhou 6 municípios. A nível do PRS, o que é que já estão a pensar? Os outros partidos já acredito que estão um bocadinho mais adiantados em relação a vocês. Já temos lá bases constituídas, já temos lá o secretariado nesses 6 novos municípios que a província ganhou. O PRS está mais adiantado que os outros. Por quê? Nós fomos os primeiros a empossarmos aqui os secretários municipais. No Huambo. Senhor jornalista, busque só a história do empossamento dos secretários. O primeiro partido no Huambo que empossou os secretários municipais dos novos municípios na nova divisão política administrativa fomos nós, aqui no Huambo. Depois de serem empossados, eles estão lá no terreno a trabalhar. Mas nós temos alguns municípios novos que a intolerância está na toca, como Angalanga, que não é só o PRS. Se perguntarem os meus irmãos do Galo Negro, o NITA, lá não passam. Pode fazer essa prova, pergunte ao NITA se na Angalanga passa. O nosso homem está lá, o nosso homem vive lá na Angalanga, o nosso secretário vive lá na Angalanga. E estão a trabalhar. Temos militantes lá na Angalanga. Temos pessoas lá na Angalanga, até nas aldeias. Então, o que nós estamos aqui a procurar fazer para o senhor jornalista, nós estamos nestes municípios, com um nível acentuado de intolerância política, estamos a trabalhar de forma profunda a identificarmos quais são as pessoas que incentivam até agora essa guerra de não aceitar que os outros partidos vivam aí também. Face a essa situação, qual é a vossa estratégia e qual é a vossa agenda política em relação aos municípios novos? Senhor jornalista, a estratégia não se cita. É o segredo, é este segredo que nós temos. Eu posso lhe dizer que a nossa agenda é trabalhar lá nos municípios, mobilizar mais e ganhar não só nestes municípios, como os municípios que já existem desde muito tempo. Agora, daquilo que é a minha estratégia, isso é que eu nunca vou te falar, porque estou a vender as minhas cartas. Eu não vou te vender um anjo de ouro. Eu não vou te vender um anjo de ouro, senhor jornalista. Porque isto aqui que nós estamos a dizer, estamos a falar abertamente na TPA, que agradeço por estarem aqui, Rádio Huambo, Rádio Mais, Rádio Eclésia, Jornal de Angola, Angope, estão aqui. Os jornalistas estão aqui. E isto também vai parar noutras plataformas. Nós não podemos vender a estratégia. Que eu estou a dizer não é no sentido de técnica, não. É no sentido de mudar o cenário. Falou que na Galanga tem esta situação. Sim, senhor jornalista. É mesmo nesse sentido. Quais são as políticas que vão fazer para reverter esta situação, para criar um bom ambiente? Até já denunciei um pormenor que eu não podia dizer. Dizer que estão lá os meus homens a trabalharem, a identificar os intolerantes. Isso até não teria dito, porque os meus homens estão lá. O MPLA, já houve muitas negociações com as administrações municipais para vermos a questão da intolerância.
e identificamos que o MPLA gosta de trabalhar com os administradores intolerantes e, sobretudo, aqueles que incendeiam, incitam a população, arranjam um jovem, igual esse caso que nós estamos aqui a falar, da invasão da minha residência. Procuram um jovem, incentivam esses jovens para criarem tumulto lá nas comunas, nos municípios, e depois dizem que é o povo. Não é o povo. É o administrador que incentiva a população, incentiva alguns jovens, que eles até pagam, muitos casos pagam, para os jovens criarem essa rebelião. Então, é o que nós estamos aqui a dizer. Já falei alguma coisa que eu não teria dito. Dizer que tenho jovens que estão a trabalhar sobretudo na Ngalanga. Sobretudo na Ngalanga, que é um município muito intolerante, e mandaram uma administradora altamente intolerante. Por quê? Esteve no Mbimbi. Sabemos o que a administradora atual da Ngalanga fez no Mbimbi. Esteve no Alto Ama. Aquelas mortes que aconteceram no Luvili foi o incitamento da atual administradora da Ngalanga. E sabemos que esteve na sede do Londo Imbali. Muitas coisas aconteceram aí de intolerância. Ela está envolvida. Então, é ali onde nós estamos a dizer que estamos a trabalhar na base, que isto não continua. Queremos chamar a atenção. Nós não vamos parar. Nunca paramos. Que nós, desde as eleições de 2022 até agora, o PRS no Ambu, o PRS sublinho, nunca paramos. Estamos a andar nas aldeias, estamos a buscar, a ver os problemas, estamos a levar os problemas para serem resolvidos e nunca são resolvidos. Sobretudo a falta de escola, falta de medicamento, as pessoas bebem água dos poços, falta de energia elétrica. Levamos isso ao governo que está com o dinheiro do povo. Porque se tivesse o dinheiro nas minhas mãos, senhor jornalista, neste momento a primeira coisa que eu devia resolver, sabe o quê? É ver o problema dos jornalistas às vezes deslocarem mal. Eu escapei chorar. Um óbito que se calhar para mim seria eterno. Perder jornalistas assim ao olhar dos dirigentes do MPLA. Os jornalistas escaparam a morrer aqui no Ambo. É por má governação. Porque os buracos que eles foram fugindo, foram criar. Os buracos estão aí. Eles sabem, eles passam aí. O outro promenor, por que não dão boa viatura aos jornalistas? Se sabem que o jornalista é uma pessoa importante e merece proteção. O jornalista merece proteção. É uma das figuras que eu não mencionei. Vocês, jornalistas, às vezes sois sancionados. Não estou a falar os que estão aqui. É todos. São sancionados só o facto de divulgar uma matéria que eles acham que não podia se divulgar porque detona o governo. São sancionados. Então o jornalista às vezes é maltratado pelo governo. E dá uma viatura, se calhar estragada, para ele morrer mesmo. Porque é o que aconteceu aqui no Ambo. Escapamos de perder os jornalistas. Deviam morrer por um segundo. É Deus que estava naquela viatura. Não é fato porque cambalhotar mais de 2 vezes e depois encontrar pessoas com vida dentro do carro. É Deus que esteve aí. Deus é que estava no comando. E eu quero outra vez amaldiçoar os dirigentes do MPLA. Amaldiçoar. Vá para lá, porque devíamos perder uns grandes homens. Devíamos perder. Eu amaldiçoo mesmo. E eles devem me ouvir. São amaldiçoados. Os dirigentes do MPLA têm dinheiro para roubar, têm dinheiro para comer, não olham os jornalistas, não dão transporte aos jornalistas. Vá para lá, mano. Estou a lhes amaldiçoar mesmo. Eles, quando morrerem, o buraco deles tem que ser mais grande. Para ver se as pessoas passam todo dia a tapar. Para esse man nunca vir em cima. Eles devem ser um buraco grande. Conforme se cava, por exemplo, um paió, onde se mete arma, é o buraco deles. Temos que cavar buraco grande. Os governantes, estou a falar os governantes, os gatunos, não só do Ambo, do país em geral e dos que estão a nos perseguir. Querem me matar aqui no Ambo por falar a verdade. Eu peço, senhor jornalista, isso deve ser dito. Senhor secretário, em resumo, gostaria de nos falar de o que aconteceu, o que preocupa o PRS. Calma, eu queria só em português. Senhor secretário, já pode terminar a última questão. Como é que olha a abertura em relação ao novo governador? E sei muito bem que é a voz do povo,
novo. E como é que tem sido os casos que tem lá levado? Sei que muitas vezes já teve 1 ou 2 vezes encontro com o novo governador. Na governação tem filhos e tem enteados. Os governadores são escalados assim, senhor jornalista. Por que eu falo assim? Esteve cá a governadora Loti Nolika. Durante o seu mandato, nós não vimos nenhum plano de emergência no âmbito. Não vimos. Não sei se alguém viu. Nós tivemos aqui a governadora Loti Nolika. Falava-se dos 200 e tal milhões de dólares para a requalificação da cidade do Ambo. E que ela esperava, até tinha que esperar sentada, porque DP devia cair. Nunca chegava esse dinheiro para pelo menos para a requalificação da cidade do Ambo. Porque seria uma das cartas que devia lhe dar visibilidade na sua governação. Logo que chegou o atual governador, que eu cito, Pereira Alfredo, apareceu o plano de emergência. Apareceram outros planos. Apareceram, os dinheiros estão a aparecer normalmente. Onde é que estiveram os dinheiros? Se o presidente nunca se mudou, eu mesmo. O presidente é o mesmo João Lourenço. O presidente não é José Eduardo dos Santos. Então, se o presidente é o mesmo, agora os dinheiros estão a aparecer. Então, ali está, senhor jornalista, que eu quero dizer que alguns parecem são vistos como governadores da oposição. Então, eles criam casca de banana. E o atual governador também não está fazendo muita coisa para as pessoas aplaudirem. O plano de emergência está bonito. O plano de emergência, o que estamos a ver são as lâmpadas, a iluminação. Isso é inegável. Porque o Ambucala tem luz. Até a Chipipa, o Chipipamento. Estamos a falar até aí no Gorgodó, antes da Pedra Cuca. Brogodó. Antes da Pedra Cuca também tem iluminação. Estamos a ver aí na Chiva, também estão a pôr iluminação pública, não é dentro das casas. Porque se você entrar nos bairros, está tudo escuro. Os bairros não têm luz. E fala-se de que vai se ver os buracos. Por exemplo, a Rua 5, aquela zona toda. Sim, os escombros foram pintados. Os escombros foram pintados. Porque isso é igual ao sepulcro caiado. O senhor jornalista conhece muito bem como é que está uma tumba. Uma tumba, se for ao cemitério, vai encontrar, meteram mármore, bonito. Mas se você cavar, vai encontrar vermes lá no fundo. Então é o que eles estão a fazer. Você encontra mesmo os prédios tão pintados. Entra para você ver se o prédio está pintado. Escombro. O que estão a fazer? Escombro. Estão a pintar os escombros. Isso é a governação atual que nós estamos a ver. Sim, mas não é desqualificar. Estamos a ver os escombros a serem pintados, a fazerem alguns passeios, a verem alguns jardins. Estamos a ver mesmo. Mas então a fome das pessoas fica onde? A fome das pessoas fica onde? Primeiro é a pessoa. Primeiro é o que a pessoa come. O problema dos jovens que não têm emprego fica onde? O problema daqueles que lutaram para esta pátria, repito, porque me custa muito. Os ex-militares, as fábulas e as falas, o EUNA, fica onde é o problema dele? Completamente esquecido. Se eles querem governar bem, primeiro resolvam o problema das pessoas, a fome das pessoas, depois, então, devem intensificar aquilo que são as ações, porque a pessoa não come betão, a pessoa não come betão, a pessoa não come o brilho que a cidade tem. O que interessa, você pintar os escombros, dentro dos escombros, passam a noite mendigos. As crianças, os meninos de rua não dormem aí. Rua 5, lá baixa, Rua Caná, as crianças não dormem aí. Estão a pintar. Estamos a ver essa rua, para que vai para o aeroporto, estão a pintar os passeios. Até há um administrador incauto, desculpe pelo termo, que foi infeliz na sua expressão. Vai dizer, estamos a pintar até as sedes do PRS. Senhores jornalistas, vocês estão aqui dentro, na sede do PRS. Isso está pintado? Alguém pintou? Ou nós é que temos pintado? Isso nós é que pintamos. Se eles quiserem pintar, vão aceitar? Não, não é com o dinheiro do bolso do administrador. O dinheiro não é dele. Mas vão pintar. Ele vai pintar com o dinheiro de quem? Estão aqui, vão pintar. Não, vai pintar o muro. Não vai pintar dentro. Deve pintar dentro também. Deve pintar.
Isso não é problema nenhum, porque o dinheiro não sai do bolso dele e não é, desculpe, alguém disse não é do pai dele. Sim, deve pintar. Muito obrigado, senhor jornalista. É o presidente que faz isso! É o presidente que faz isso!